Oi pessoal, finalizando hoje então, direto aqui da sala de aula da Escola Líder, o nosso encontro, a nossa mini aula, última mini aula então, da oficina de interpretação de desenho infantil. Então hoje nós vamos ver alguns cuidados que nós precisamos ter para interpretar os desenhos, tá certo? Bom, primeiro, o que é interpretar um desenho? Eu vou sair dando laudo, diagnóstico? Não, gente, isso é coisa para especialista, para psicólogo. Vocês têm aqui, vocês estão recebendo algumas dicas, né, que podem facilitar a gente perceber o que a criança está sentindo, pensando. Mas não é nenhuma coisa técnica, né, eu quero deixar bem claro. É a título realmente de enriquecimento para a nossa prática pedagógica. Então, interpretar e desvendar o significado que está ali escondidinho dentro daquele desenho. O que a criança colocou, o que a criança escondeu ali dentro? A subjetividade de quem interpreta está sempre presente. O que é isso? Eu não posso esquecer de que aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, meu momento atual vai influenciar na interpretação daquele desenho. Então, se eu não estou bem, se eu estou num dia estressado, né, num dia complexo, num dia difícil, e eu vou me propor a interpretar um desenho de uma criança, e essa sombra de negativismo pode sim influenciar na minha interpretação. E da mesma forma as minhas crenças, né, pessoais, a minha forma de pensar, a minha filosofia de vida, isso tudo pode interferir. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? São necessários vários desenhos, ó, de um mesmo sujeito em diferentes momentos. Tem gente que pensa assim, eu vou dar uma folhinha, vou pedir para o meu aluno desenhar, e aí eu sei toda a vida dele. Não, gente, não. O desenho é um momento. Então, se eu quiser saber um pouco mais desta criança, do meu filho, do meu sobrinho, do meu aluno, eu tenho que dar vários desenhos para ele fazer em momentos diferentes, no início da aula, na outra semana, no dia de um passeio, no retorno do pátio, momentos diferentes para ver, então, e comparar os elementos que vão aparecer nesse desenho. Tá? Também, nós não saímos fazendo parecer de criança só a partir de um desenho. Tá? O especialista, no caso, ele vai ter outras provas que ele vai levar em consideração num consultório psicopedagógico, num consultório psicológico, para construir, então, o parecer dessa criança. Aqui é só um caminho, uma dica. Tá? Bom, outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. O símbolo pode ser universal, mas o seu significado é individual. Pessoal, nós temos mania de achar que tudo é padronizado, né? Então, se tem sol é porque a vida tem muita luz. Não necessariamente. Às vezes, o sol pode ser visto como um incômodo, né? Como alguma coisa que sufoca, que abafa, né? Então, depende, né? Então, eu posso olhar, por exemplo, uma cruz e achar que a cruz é um símbolo de sofrimento, meu Deus, é crucificação, tem a ver lá com a parte de cristã, e de repente não, de repente para aquela pessoa a cruz é um símbolo de alegria, é uma joia, né? Para aquela criança é uma outra situação. Então, assim, não vamos criar estereótipos de símbolos dentro do desenho da criança. Cada um é cada um, e aquele momento é individual. Tá? Bom, nós podemos interpretar o desenho a partir de diversos enfoques. Como assim diversos enfoques? Bom, eu posso olhar do ponto de vista cognitivo, e aí eu vou ver se o desenho foi bem elaborado, se ele está bem contornado, se seguiu os limites, se há uma sequência no traçado, né? Então, isso pode ser avaliado. Eu posso avaliar esse desenho no sentido emocional, no aspecto emocional, o que esse desenho, que sensação ele me causa, que sentimento ele me traz, né? O que essa criança quis passar de emoções. E também posso avaliar do ponto de vista psicomotor, o que ele quis, né? Ali, que nível está o seu trabalho de psicomotricidade para ele apresentar aquela produção. Então, são 3 tipos de avaliação que nós podemos realizar. Tá? Cuidados também que nós temos que ter, mais cuidados para interpretar. Saber a idade da criança e o grau de maturidade. Nós passamos lá aquela lâmina no segundo ou terceiro encontro lá com as idades, né? Então, não exigir que uma criança de 3, 4 anos faça um desenho de uma criança de 10. A mania aquela de comparar os irmãos, o teu irmão já faz isso e aquilo, tu ainda não faz. Então, gente, né? Cada criança tem um nível de maturidade, então nós temos que respeitar isso.
conhecer esses estágios de desenvolvimento da criança, em que estágio ela está, o que é esperado dela, né? E assim, também considerar as informações preliminares. O que é isso? Quem é esta criança? Como é que é a sua situação? Em que condições ela chegou na minha sala de aula? Fazer uma breve anamnese, uma breve sondagem, né? Da sua vida, da sua história de vida. Mora com os pais, não mora com os pais? É uma criança que tem um histórico já na escola, não é? Eu conheço desde pequenininha, não. Já é um aluno novo, veio transferido, de que escola, em que situação, que condição socioeconômica, tem uma família que estimula suas produções ou não. Então, eu preciso ter também esse material prévio para que eu possa, então, analisar o desenho de uma criança, né? Eu não posso sair analisando a esmo sem conhecer um pouquinho da história que ela vai me relatar naquela produção, tá? Sugestões de atividades, então, que a gente pode fazer para conseguir um desenho da criança de uma forma natural, tranquila, divertida. Os desenhos espontâneos. Nós temos a história do desenho, quer dizer, então, a partir, né, de um desenho, criar uma história, né? Temos o contrário, o desenho da história, quando a gente conta uma historinha e a partir daí eles desenham, né, a partir daquele momento de contação de histórias. Um desenho de vivência, quando a gente pode também pedir que se desenhe, né, alguma coisa, alguma experiência do final de semana, as sensações que teve, sei lá, que vivenciou no Carnaval, na Páscoa, no Natal, no aniversário, né? E a releitura, né? E leitura das obras de arte. O que eu acho, o que eu penso que esse autor quis passar com isso? Fazer a criança refletir, analisar, se posicionar. Isso são ótimas alternativas para que ela possa, então, fazer esta releitura desse material. Tá? Bem, para nós finalizarmos, lembre-se sempre, tá? O desenho representa um momento da criança e não a totalidade da sua psique. Isso eu saliento sempre. Não saiam aí distribuindo rótulos e carimbos. Isso é só um momento da criança, só. Tá? Outras coisas muito mais relevantes às vezes estão por trás, tá? E também, jamais considere a análise do desenho infantil como um diagnóstico definitivo ou como substituição aos tratamentos terapêuticos necessários. O desenho representa apenas um indicativo, um caminho. E é isso que a gente quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso encontro. Se quiserem saber mais, se quiserem mais informações, clica lá no link na bio. Lá nós temos o telefone, nós temos as informações sobre a formação completa em interpretação de desenho infantil. Um beijo, espero que a gente tenha contribuído positivamente para a prática de cada um de vocês. Fiquem com Deus.